Olá, está começando agora mais um programa Ação Parlamentar. E o nosso convidado de hoje é o deputado Genivaldo Lievori, do PT, que é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos daqui da casa. Seja muito bem-vindo, deputado. Deputado, eu começo a nossa entrevista dizendo que esse é um ano muito importante para o Espírito Santo, é um ano de expectativa, é um ano onde a gente pode perder recursos, principalmente no que diz respeito aos royalties e ao Fundap. A Assembleia está mobilizada, o senhor, inclusive, foi representando a bancada do PT em uma reunião com a presidente Dilma. Gostaria de, primeiro, desejar que este ano de 2012 seja um ano de avanços para o Espírito Santo e para o Brasil. O Brasil vai muito bem, o Espírito Santo vai muito bem, mas ainda temos muitos desafios. E aqui na Assembleia Legislativa temos um papel fundamental. Além da estabilidade política que o Estado precisa de instituições fortes, um judiciário forte. O novo presidente do Tribunal de Justiça tomou posse, são 2 anos de uma nova gestão, um Tribunal de Contas que cumpra a sua missão, o Ministério Público que cumpra a sua missão, o Executivo que cumpra a sua missão e nós aqui, legisladores, um poder importante, porque nós regulamos a vida da sociedade, fazemos as leis que regulam a vida do povo e temos a função também de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então é importante que esse ano de 2012 esta casa possa continuar merecendo o respeito de toda a sociedade. E esse ano, no recesso, trabalhamos muito. A bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com os nossos prefeitos, junto com a nossa ministra Irine, com a nossa senadora Ana Rita, estivemos reunidos no dia 3 de janeiro, tiramos uma comissão e fomos a Brasília para defender os interesses do Espírito Santo. Quanto ao Fundap, apresentamos ao ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, as razões da necessidade do Fundap. Não só para a economia do Espírito Santo, mas também para a economia dos municípios. Sem esse incentivo fiscal, o Estado perde muito? Olha, principalmente os municípios, porque é um incentivo financeiro que existe há 40 anos e que da arrecadação, só um exemplo, da arrecadação do ICMS do ano passado de 8,56 bilhões, 27%, ou seja, 2,3 bilhões foram do Fundap e foram transferidos para os municípios 25%, quase 550 milhões. Então, foi mais de meio bilhão transferido só do Fundap. Então, o Fundap representa para os municípios uma receita importante para muitos investimentos. É esse o apelo que levamos ao ministro e já reunimos também com o governador, assim que ele retornou do seu recesso, do seu descanso, e continuamos a representar. O nosso vice-governador, Givaldo, no exercício do mandato do governo, esteve com a ministra Gleisi, também com a ministra Belchior do Planejamento, ou seja, a bancada do Espírito Santo está mobilizada e requereu um período de transição. Então, o Fundap precisa ter uma transição, precisa ter uma compensação para o Espírito Santo e também os investimentos do governo federal aqui, na infraestrutura, portos, aeroportos, estradas. Então, foi essas reivindicações. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores e junto com as suas lideranças, prefeitos e as lideranças do Congresso Nacional, com o governador, estamos empenhados a continuar solicitando ao governo federal que olhe com atenção ao Espírito Santo para que possamos ter uma transição. Agora, deputado, na questão do Fundap, o Estado perde em todos os municípios a questão financeira. Também acontece a mesma coisa com os royalties do petróleo. E, nesse sentido, o que ficou definido? O royalties já foi votado no Senado, uma comissão especial foi criada na Câmara Federal para que continue a discussão. Nós somos minoria, Espírito Santo, Rio de Janeiro, as nossas bancadas, se for só pelo voto, vamos perder. Então é necessário que a nossa bancada, o governador e as lideranças, tanto do Rio e Espírito Santo, tenham a capacidade de política, de dialogar com o governo federal, com a nossa presidenta Dilma, mas principalmente a responsabilidade está com o Congresso Nacional, onde somos minoria. O presidente Lula
assumiu o seu compromisso e vetou. Mas quem aprecia o veto? É o Poder Legislativo, ele tem autonomia. Mesmo que o governo tenha uma maioria na sua base aliada, é o interesse de cada Estado. Então, é uma disputa desigual, Estados produtores e não produtores. Só para esclarecer aqui aos cidadãos capixabas. O Espírito Santo, principalmente, teve um crescimento de mais de 10 vezes nos últimos 6 anos da arrecadação dos royalties. Em 2005, nós recebemos 89 milhões. Em 2010, 533 milhões. O ano passado, em 2011, entre royalties e participação especial, só o Estado do Espírito Santo recebeu mais de 1 bilhão. Então, você imagina, de 2005 a 2011, saiu de 89 milhões para 1 bilhão. Então, essa riqueza é importante. Nós dobramos de 2010 para 2011 os royalties e participação especial. Então, essa receita é importantíssima e que nós precisamos, no mínimo, manter o que nós tivemos em 2011. Queremos avançar mais. Então, não é com bravata, não é com disputa política, porque tem alguns parlamentares que querem usar isso para disputa política contra o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, estamos no ano eleitoral. Estamos no ano eleitoral. É legítimo, mas não é com bravata, é com capacidade de articulação política que nós vamos sensibilizar o Congresso para fazer um bom acordo para que o Espírito Santo tenha 2 bons acordos, no Fundap e também na divisão dos royalties de petróleo. Na questão da divisão dos royalties de petróleo, o senhor mesmo disse, o Espírito Santo não quer ficar com tudo sozinho, aceita dividir com os outros estados da federação, desde que não haja prejuízo. Nós já tivemos recentes 2 vazamentos de óleo, principalmente no litoral do Rio de Janeiro. Isso fica bem claro para a população que os estados que são produtores, eles precisam ter recursos a mais do que os outros estados para, no momento de emergência, poder atuar com o mínimo de dano ao meio ambiente? Com certeza, além da questão ambiental, que você muito bem frisou, há também os outros impactos na educação, na mobilidade, na saúde, na habitação, em todas as políticas públicas. Quem mora em Vitória já sabe. Quem mora sabe a mobilidade. Então, nós precisamos de recursos para que, com o crescimento da nossa exploração de petróleo, aumente o número de empregos e também aumentam os problemas. Então, os estados produtores precisam desses recursos para dar conta dessa demanda que vem com essa exploração. O senhor mesmo lembrou que o Espírito Santo tem uma bancada pequena diante dos outros estados da federação. O governo do estado conclamou a sociedade para ir para as ruas, para fortalecer esse apelo junto ao governo federal, e a Assembleia também atendeu esse pedido. O senhor acredita que, além da mobilização da Assembleia, do governo e também dos nossos políticos em Brasília, a população precisa continuar mobilizada para que a gente consiga bons resultados? Com certeza. As lideranças sindicais, de igrejas, empresariais, de trabalhadores, precisam estar atentos, porque isso tem a ver com a vida da nossa população. Uma coisa importante que nós conseguimos foi sensibilizar a presidenta Dilma e todos os ministros envolvidos na questão econômica. Então, nós conseguimos isso, o governo está sensível. Mas não basta só o governo estar sensível. Nós também temos interesse dos estados na questão dos royalties não produtores. Então, essa decisão final é o Congresso Nacional. Então, é muito mais uma capacidade política. Isso o governador Renato Casagrande tem feito muito bem, as nossas bancadas no Senado e na Câmara também, e mais a mobilização da sociedade. O senhor acredita, então, depois dessa viagem a Brasília, logo no início do ano, que o Espírito Santo pode perder menos do que está sendo propagado aí com relação aos royalties do petróleo e também com relação ao Fundap? Com certeza, eu estou muito otimista e juntos nós vamos cada vez mais sensibilizar o governo federal para que o Espírito Santo não tenha seus direitos respeitados. Então é isso, é garantir que os direitos do Espírito Santo sejam respeitados. E o governo federal está sensibilizado para isso. O senhor é um grande defensor da educação aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive tem um projeto que obriga todos os municípios capixabas a repassarem no mínimo 25% dessa arrecadação dos royalties de petróleo, né? Desse 1 bilhão que eu falei da arrecadação de 2011, dos royalties, não da participação especial, dos royalties,
foi transferido para os municípios 91 milhões, para aqueles municípios que têm uma receita per capita menor, que é o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. Então, nesses recursos que vão para os municípios que recebem do fundo, não os municípios que arrecadam direto, eles deveriam aplicar, sendo a lei sancionada ainda pelo governo, ainda não foi sancionada, no mínimo 25% na educação. Porque nós sabemos hoje que somos a sexta economia do mundo, diminuímos as desigualdades, mas ainda temos uma grande dívida na educação. Um número elevado de analfabetos, evasão escolar, precisamos investir maciçamente. E eu sempre afirmo isso. Governo que é governo, seja municipal, estadual ou federal, precisa investir maciçamente em educação. É assim que a gente melhora a vida do povo. Ou seja, não estamos brigando só por recursos, mas sim por cidadania, né? Com certeza. Não só ter o recurso, mas como investir. Qual a eficácia, a eficiência da aplicação desse recurso? Nós temos maus exemplos, infelizmente. Alguns municípios têm uma receita de royalties muito alta, municípios produtores. Mas e a aplicação daquele recurso? Nós temos bons gestores para isso? Pois é, então a sociedade precisa se apoderar desse debate, porque não é só arrecadar e defender. E como investir esse dinheiro? Porque essa riqueza é uma energia não renovável. E as futuras gerações? E, na verdade, o meio ambiente? Até para fazer o uso dessas oportunidades. Claro, então nós precisamos investir para saber, esse dinheiro vai investir em novas fontes de energias, em qualidade de vida, para que as futuras gerações seja garantida dignidade. E isso cabe a nós, do poder público. Então, por isso que é importante que também todos os segmentos da nossa sociedade acompanhem a discussão da receita, mas também a eficiência, a eficácia e os resultados para o futuro da aplicação dessa riqueza, que é uma riqueza natural. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas o programa Ação Parlamentar volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar e hoje nós entrevistamos o deputado Genivaldo Lievori, do PT. Deputado, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão do desenvolvimento do Estado. Agora, falando sobre a atuação do senhor nesse primeiro ano de mandato como deputado estadual, o senhor esteve à frente da Comissão de Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos. Que balanço o senhor faz dos trabalhos? Olha, 2011, o primeiro ano do mandato, foi muito produtivo. Audiências públicas, trabalhos, projetos de leis. Esse ano, vamos dar continuidade, começamos em 2011. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, ela tem uma abrangência muito ampla. Quando fala em cidadania, falamos de educação, de saúde, de liberdades, de cultura, de direito ao esporte, de direito à vida. Então, cidadania, ela tem uma abrangência muito grande, mas nós vamos priorizar algumas ações. Nós temos priorizado, por exemplo, a questão da educação. A educação é uma prioridade, né, para a conquista da plena cidadania. Então, vamos continuar com as nossas bandeiras. Temos aqui um projeto, uma proposta de emenda constitucional, que já está garantido na Constituição Federal. Estamos adequando a nossa lei estadual para a obrigatoriedade da educação básica, que inclusive inclui o ensino médio. Hoje é obrigatório só o ensino fundamental. Terminou o 9º ano, que agora não é a 8ª série, é o 9º ano. Se o aluno vai trabalhar, não quer estudar, o adolescente está rebelde e não vai estudar, ninguém obriga o pai ou a sociedade. E esse adolescente, essa criança, esse adolescente não é obrigado. Então, a obrigação de concluir também o ensino médio. Essa PEC vamos esse ano. O transporte escolar. Nós já temos garantido o transporte escolar para os alunos do ensino médio, que é a responsabilidade do governo do Estado. O ensino fundamental, responsabilidade do transporte dos governos municipais.
Ensino médio, como está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a responsabilidade é do Estado. Portanto, já tem esse direito garantido os alunos da área rural e os alunos da Grande Vitória, que estudam ensino médio nas escolas públicas federais e estaduais. E já está protocolizado nesta casa uma outra proposta de emenda constitucional de autoria do governo para ampliar a gratuidade do transporte na Grande Vitória para os alunos da universidade pública, os alunos que utilizam o FIES, que é o fundo de financiamento feito pela Caixa Econômica para os estudantes, e também aqueles alunos que foram beneficiados pelos programas de bolsa, nossa bolsa do governo do estado e ProUni do governo federal. Então, os alunos das universidades terão a gratuidade no transporte assim que nós voltarmos ao ano legislativo, esse ano, essa proposta. O senhor acredita que o transporte, ele propicia, a falta dele, propicia a evasão escolar? Com certeza. Eu fiz uma pesquisa nos últimos anos, principalmente na minha cidade de origem, Colatina, que uma grande causa da evasão escolar foi a falta de recursos para pagar o transporte. Principalmente das comunidades mais pobres, os mais excluídos, que não têm uma escola próxima à residência. Então, nós já solicitamos ao governo do estado, embora que está na lei, e nós temos compromisso de, esse ano, estender a gratuidade para o ensino médio para os municípios que necessitam de transporte, como Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro e outros municípios maiores, onde o aluno não tem uma escola na área urbana próxima à sua residência. Com isso, nós, além de cumprir a lei, vamos diminuir a evasão escolar e garantir o acesso e a permanência dos nossos alunos em sala de aula. Essa política pública de garantir a educação, acesso e permanência, ele também diminui a violência. Porque o adolescente que não está na sala de aula, muitas vezes os pais trabalhando, a mãe trabalhando, ele está mais suscetível, mais vulnerável para violência, para o tráfico de drogas. Então, é uma política pública de inclusão, você garantir o acesso e a permanência em sala de aula. Também vamos continuar nossa luta para aumentar a educação no campo. O êxodo rural já está se invertendo. As políticas públicas do governo federal e do governo estadual para a agricultura familiar, principalmente, propicia que o agricultor tenha a opção de continuar morando na roça, produzindo. Então, nós precisamos ter uma escola adequada ao aluno rural. Nós temos já as escolas famílias, que o governo do estado tem parceria, tem convênios. Nós temos 3 escolas, Centro Integrado de Educação Rural do estado, que precisamos investir. E vamos começar agora, na região de Colatina principalmente, uma escola na pedagogia da alternância, com parceria do município com o governo do estado. Então, porque o aluno ele vai se preparar para continuar a produzir alimentos com qualidade e ter qualidade de vida morando na área rural. Mesmo porque se todo mundo resolver vir para a cidade, nós não vamos ter alimentos. Essa já é uma preocupação. Essa é uma preocupação. Nós somos no mundo 7 bilhões de pessoas que temos que alimentar. Então, é estratégico para os governos ter políticas públicas para a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos que nós consumimos aqui na área urbana. Então, transporte, educação do campo, a obrigatoriedade do ensino médio, ou seja, e também as políticas públicas para que cada vez mais a nossa educação seja de qualidade. Não adianta só ter a vaga, mas também com remuneração. O Estado já, esse ano, já votamos no final do ano passado, a lei do piso, que além de instituir um piso nacional dos professores, também regulamentou a jornada de trabalho. Então, o professor que tem 25 horas, 1/3 do tempo para planejamento e outras atividades e 2/3 para hora-aula. Com isso, nós vamos dar mais condição para o professor e também mais qualidade para a nossa educação. Aproveitando que o senhor falou da educação no campo, o senhor disse que a Comissão de Cidadania ela pode agir em diferentes áreas de abrangência, né? Inclusive, já foi solicitado pelo Noroeste uma audiência para discutir o uso de agrotóxicos? Com certeza, já vamos realizar esse ano
uma audiência pública lá no município de Água Doce do Norte. Ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos solicitou à Comissão de Cidadania uma audiência para discutir os impactos do uso abusivo de agrotóxicos na vida das pessoas, na saúde das pessoas. E também não só discutir um assunto importante, que até tem a ver com a campanha da Fraternidade da Igreja Católica desse ano, que é saúde pública. Então, saúde não só a ausência de doença, é a prevenção, é qualidade de vida, é esporte, é cultura e principalmente a alimentação. Então, é uma audiência importante e não só pela qualidade do debate, da importância do debate, mas também a importância política. É a Assembleia, a Comissão de Cidadania valorizando o município lá do extremo noroeste. Então, é a aproximação do Poder Legislativo do Espírito Santo, da Assembleia, das nossas comunidades. Então, já tem essa audiência pública e vamos continuar ainda as nossas bandeiras ainda. Na verdade, é o reconhecimento das necessidades de todos os municípios capixabas por parte da população e também um reconhecimento da população da importância de discutir esse assunto na casa. Muito importante. Então, essa é uma ação já. Outras audiências públicas já estão planejadas nesse ano, mas, além disso, a comissão ela tem, dentre suas prioridades, continuar a nossa luta pelo fim da violência contra as mulheres no Espírito Santo. Precisamos cada vez mais ampliar as políticas públicas em parceria com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança, o Poder Judiciário, para que a legislação, os governos estadual, nacional e os municípios, a capacidade de trabalhar a integralidade. Não adianta o governo federal ter uma política, o governo estadual e o governo municipal. Precisamos integralizar essas políticas, porque ainda nós temos um estado que tem o maior número de homicídio praticado contra as mulheres. Então, é uma cultura ainda que nós temos, machista, patriarcal, há muito homem que acha que é dono da mulher, patrimonialista. Então, por isso que não só a Lei Maria da Penha, mas precisamos debater, mudar mentes e corações para criarmos uma cultura de paz na nossa sociedade. Então, a Assembleia, a Comissão de Cidadania, ela pode muito ajudar nesse processo de discussão. Na verdade, a lei garante direitos, tanto às mulheres quanto aos homens, a Lei Sim. Maria da Penha, mas é preciso que a mulher que deu o primeiro passo, ela também tenha respaldo para continuar garantindo a sua cidadania numa situação adversa, né? Porque a gente percebe também que muitas recuam depois da primeira denúncia. Mas porque ainda é a dependência econômica. Então, precisa ter as políticas públicas de capacitação da mulher, da garantia, para que ela tenha a sua autonomia. Então, quando a mulher tiver a sua autonomia, o seu trabalho, a sua renda, ela não vai ficar subjugada à violência, ao espancamento. A intolerância religiosa também foi tratada junto com essa questão da violência contra a mulher. A intolerância religiosa, e vamos agora, esse ano ainda, planejar uma audiência pública sobre a educação nas comunidades quilombolas, que também é uma demanda importante. O Espírito Santo tem várias comunidades quilombolas, principalmente no norte do estado, que querem garantir a sua cultura, os seus direitos, a sua cidadania. E querem também uma educação direcionada, especial para as comunidades quilombolas. Então, tolerância religiosa, mulheres. E aí também a nossa função, eu além de presidir a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, sou vice-presidente da Comissão sobre Drogas. A epidemia do crack. Que tem tudo a ver com a cidadania. É a discussão nacional hoje, o aumento dos dependentes químicos. Então, e eu sempre falo, não é só caso de polícia, é caso de saúde pública, de educação, de direitos. Não adianta só irmos com a polícia. A repressão para o tráfico, sim, mas para o dependente, que é um doente, é a integralidade. O governo federal lançou vários projetos para combater as políticas, enfrentar a política de dependência química, principalmente sobre o uso abusivo de drogas. O governo do estado, no ano passado, nós votamos uma estrutura. Os governos municipais também estão cada dia mais procurando resolver o problema da dependência química. Então, o que nós precisamos? Qual o papel da nossa comissão?
que nós vamos discutir esse ano, junto com os outros deputados da comissão, é que as políticas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal podem ser integralizadas. E não dá para trabalhar isolado. Nós precisamos envolver segurança, assistência social, saúde e educação. Porque uma ação multissetorial. Multissetorial. Eu só acredito em resultados se os governos trabalharem integrais e as secretarias, os órgãos internos começaram a discutir de maneira integralizada, porque o mesmo que tem dependência química, ele está na escola, está na família, está na assistência social, envolve a segurança pública. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu fiquei muito triste. Inclusive ontem, 4 pessoas ficaram presas 3 meses sem necessidade, porque um roubou do pai para comprar o álcool, para manter a sua dependência química. E como o delegado, um botou culpa no outro, ficaram 4 pessoas presas sem necessidade, ou seja, porque ainda se trata mais como um caso de polícia. Não era só caso de polícia. Assim que constatou a irregularidade, tem que envolver a assistência social, tem que envolver a saúde, porque precisa de tratamento de saúde, e tem que envolver a segurança pública. Não dá para ficar uma ilha e querer que a segurança pública resolva o problema da violência sozinho, que a segurança pública resolva o problema do tráfico de drogas sozinho. Não, vamos integralizar as políticas, integralizar as ações de todos os governos para enfrentar essa realidade e termos efetividade na aplicação do dinheiro público. Porque tem um programa, não funciona e muitas vezes não tem resultado. Não é só ter o programa, precisa ter eficácia. O que estão fazendo o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, está tendo resultado? O povo está sentindo o resultado ou só está ficando na retórica, no discurso? Então, esse é o nosso desafio, e eu acredito que a Assembleia, embora que é um órgão que não é um órgão executivo, mas pode ajudar a trabalhar, discutir, propor projetos de lei, e é isso que nós vamos fazer nesse ano de 2012. Deputado, infelizmente o nosso tempo terminou e a gente pode lembrar a população que nos assiste que toda a demanda pode ser encaminhada tanto para a Comissão de Cidadania quanto para o gabinete dos deputados, né? Com certeza, a Comissão de Cidadania está de portas abertas para, junto com a sociedade, junto com os movimentos sociais, construir um Espírito Santo cada vez melhor. Mais uma vez, obrigado, deputado. O Programação Parlamentar termina por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.